Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio aqui do podcast Pensamentos Poéticos. Pois é, mais uma semana juntos aqui, hein, pra gente pensar, fofocar e refletir, né? Mais uma semana chegou. Primeiro quero agradecer a todo mundo que escuta o nosso podcast aqui, porque é nosso já, não é só meu, é seu, é de todos nós, certo? Agradecer que você que acompanha, sempre está comentando, agradecer muito, muito mesmo de verdade a sua participação. Agradecer também aos 100 mil poéticos que a gente alcançou aí no Instagram e também no Facebook, 10 mil poéticos, tá bom? Quero então agradecer muito a todos vocês que fazem parte disso, que há um ano e meio praticamente já, né, se tornou um local de refúgio e tudo mais, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, certo? No episódio de hoje, a gente vai comentar sobre uma situação que todo mundo passa uma vez por ano. Ela que é temida ou não pelas pessoas. A data de aniversário. Pois é, neste último domingo aí, cheguei aos 30 anos de idade. De repente 30. Foi meu aniversário. E aí, eu gostaria de até, falei assim, cara, eu preciso fazer um episódio para falar sobre esse sentimento, porque não é possível que seja só comigo. Eu até comentei no Instagram e tudo mais, mas aqui no podcast a gente consegue desenvolver mais, né? A gente consegue falar mais sobre esse assunto. Então eu queria é, falar sobre isso, conversar com vocês, porque eu acho que não é só comigo, não é possível que seja só comigo essa situação. Mas quando vai chegando assim perto do meu aniversário, uns dias antes, uma semana por aí antes, eu vou ficando muito deprimido. Eu fico muito triste, eu fico pensando, meu Deus, o que é a vida? Meu Deus, estou chegando nessa idade, o que que eu fiz na minha vida até agora? Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que está tudo dentro dos conformes? E aí fui percebendo isso, porque no começo do ano, né? Até o ano passado eu falava assim, não, quando eu fazer 30 anos, vou fazer uma festa temática dos anos 90, anos 2000, fazer uma festa, vai ter isso, vai ter tal coisa. E chegou meu aniversário e eu não fiz nada disso. Tudo que eu planejei não aconteceu. E eu nem me cobro assim, eu fico, sabe, eu fico mal por isso, porque todo ano é a mesma coisa. Todo ano eu prometo que vai ser um grande evento. Chega no dia, não tem nada. E eu não sei se é só comigo realmente isso, mas eu sinto, próximo aos dias do meu aniversário, uma tristeza que eu fico muito reflexivo, sabe? Eu fico pensando sobre muitas coisas e tal. E aí, nesses 30 anos, eu acho que bateu um pouquinho mais, sabe? Porque 30 anos é uma virada ali, de certa forma, né? Você sai dos 20 anos ali da casa dos 20 e você entra na casa dos 30 agora. E aí, eu acho que alguns questionamentos, algumas coisas começam a surgir ainda mais, né? Então eu fiquei muito pensativo sobre isso. Nossa, agora eu tenho 30 anos, acho que a responsabilidade começa a aumentar um pouquinho mais. É, será que a vida que eu tô levando até agora tá legal? Será que é isso mesmo? Sabe? A gente fica se questionando. E até numa conversa, uma pessoa muito especial que até me deu uma caneca, né, do podcast Pensamentos Poéticos, de presente de aniversário. E que eu estou aqui com ela, ó, que eu estou com a caneca aqui, até tomar um olho d'água, peraí. Estou com a caneca aqui. A gente estava conversando sobre essa situação realmente, sobre esses questionamentos que começam a surgir. E é engraçado porque parece que a gente tem na nossa cabeça, na verdade é colocado isso desde quando a gente é criança, né? Que a gente precisa seguir um roteiro, né? Um roteiro de vida. Ou seja, você tem que ser assim, assim, assado, fazer isso e tal, 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 né? E aí parece que a vida tem um manual, né? Você tem que seguir aquele manual. E aí, quando você vai viver de verdade, não tem nada desse manual. Não é nada disso, né? A vida ela é totalmente fora dessa situação, não tem como controlar. E esse manual, o que espera que a gente siga, né? Essa acho que receita, enfim, a gente não vai cumprir ela, né? Porque se colocam muitas expectativas, e até, até nós mesmos, né, colocando expectativas na nossa vida, e que muitas vezes elas não vão ser cumpridas, outras coisas vão acontecendo, né? Então, quando a gente chega nos 30 a gente começa a se questionar ainda mais.
sabe? Só que aí eu fui pensando, entendendo também, refletindo sobre essas situações, e aí eu fui entendendo também que 30 anos, ok, né? Dizem que é a idade do sucesso. Espero que venha muito mais sucesso, hein, galera? E, enfim, é, eu fico pensando nessas situações, mas eu entendi também que o que eu fiz até aqui, até agora, é muito válido, sabe? Eu acho que óbvio que a gente tem coisas que que a gente fica pensando, ah, eu deveria fazer isso, não deveria ter feito aquilo e tal. Mas faz parte, eu acho que a gente não tem como seguir um roteiro, não tem um manual de vivência realmente, e faz parte da história de cada um, de viver as coisas, enfim, e não seguir um roteiro que as pessoas, a sociedade queira pra gente, né? E ainda mais, né, eu me vendo como um homem gay, a gente tem essas situações de que espera-se muito da gente, né? Então a gente sempre está tentando suprir essa expectativa que colocam em cima da gente. E a gente nunca vai cumprir essas expectativas que as pessoas colocam sobre a gente. E tá tudo bem, tá tudo certo. Que bom que a gente não cumpra as expectativas dos outros também, eu acho, sabe? Porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu roteiro, o seu manual, né, de sobrevivência, de viver. E cada história é única. Eu acho que não tem como a gente colocar numa caixinha a vida de todo mundo. Cada um tem a sua história, suas vivências e seus caminhos, né? Eu acho que isso é muito válido, eu acho que eu entendi muito isso nessas reflexões que foram aparecendo. E aí, outra questão que também que começa a aparecer, né, é essa cobrança do que vai ser, do que será a partir de agora, né? E na verdade, como eu disse, não tem como a gente seguir um roteiro, não tem como a gente prever. Eu acho que com 30 anos ainda tem muita coisa certa para fazer. Eu acho que tem muito mais coisas para se descobrir. Enfim, a gente pensa, ah, com os 30 anos já começa as dor nas costas e tal. Realmente, começa as dor nas costas. Inclusive, eu tô com dor nas costas aqui. Fica queimando a coluna. Mas, enfim, tem muita coisa ainda pela frente para viver, para descobrir. Enfim, é só o começo, né? A gente pode ter 60, 70 anos ainda. A gente pode descobrir muito ainda sobre a vida e aprender muito mais. Isso já a vida é sempre um aprendizado, não tem como. Então eu queria entender se vocês também sentem essa tristeza, essa melancolia, esses questionamentos quando está próximo ao aniversário. E aí, quando eu chego o dia do aniversário, é sempre uma mistura, né, de emoções, porque para mim até que não estava mais tão melancólico no dia do meu aniversário, e eu fico muito feliz porque o meu aniversário não foi do jeito que eu imaginei, meses atrás. Só que eu tenho certeza que foi muito melhor, foi muito mais feliz do que do que eu poderia imaginar. Eu acho que foi muito mais feliz do que eu poderia prever, assim, sabe, realmente. Foi um dia que eu me diverti muito, assim, tanto com a minha família, tanto com as pessoas que eu gosto. Eu acho que as companhias foram incríveis, foram essenciais. Eu acho que, sim, eu me diverti muito. Realmente foi, assim, um dos melhores aniversários que eu tive na minha vida. E foi um aniversário sem planejamento, realmente, assim, tipo, eu deixei as coisas acontecerem, elas foram acontecendo e foi muito, muito legal. Eu amei, assim, dia do aniversário, realmente, sabe? Que pena que a Argentina perdeu, né? Que pena. Mas, enfim, brincando, mas foi um dia muito legal, foi um dia muito divertido. E no meio de tudo isso, alguns dias antes, a gente teve aí 100 mil poéticos chegando no Instagram, né? E até no Facebook agora com 10 mil poéticos também. Gente, eu dentro dessa questão do caos poético acaba se misturando comigo, não tem como, não tem como mais acho que tentar separar as coisas até acho que porque assim a página não sei se eu já contei aqui no podcast, mas enfim, foi realmente o intuito de ter um pouco de arte, sabe, de poesia, para minha vida também, sabe? Eu acho que o caos poético se tornou um lugar para as pessoas realmente respirar, ter esse contato com a arte, com a poesia, com a MPB, com a literatura, sabe?
No meio de tanto caos do Instagram, e de tanta comparação, e de tanta coisa assim superficial, o caos poético ele tenta trazer algo mais humano, sabe? Algo mais sentimento mesmo para as pessoas. E para mim mesmo. Eu falo que o caos poético também se torna um lugar de refúgio para mim, sabe? É um lugar em que eu consigo respirar e viver um pouco de arte durante o dia, sabe? Então, nesse 1 ano e meio já praticamente da página, se a gente chegar a 100 mil seguidores, é um negócio assim surreal, porque era uma página que era para eu postar pequenas coisas, assim, sabe? Eu não tinha esse intuito de ser uma grande página, sabe? E aí a Caos Poético está se tornando isso e eu fico muito feliz porque vai muito além das minhas expectativas, muito além do que eu esperava, do que eu queria, sabe? E aí se tornou um lugar realmente de acolhimento, um lugar de pertencimento. Eu adoro ler os comentários, as pessoas mandam para mim mensagens ou os próprios vídeos e fotos que as pessoas elogiam e falam o quão importante é a página, sabe, para eles. E aí até no Facebook, até agora a gente tá com essa questão de 10 mil, porque a gente teve várias viralizações, né? Vários vídeos viralizaram no Facebook. E aí são pessoas que têm 40, 50, 60 anos de idade e que elas conversam, elas mandam assim, elas comentam. São coisas tão legais, assim, que realmente você sente um coração quentinho, assim, sabe? E fala, que bom, sabe? Que a página tá fazendo isso nas pessoas também. Enfim, então a gente comemorou também aí uns dias antes do meu aniversário os 100 mil poéticos e espero que venha muito mais, 100 mil, 200, 300, 400, 500, 1 milhão de poéticos, porque realmente para se tornar esse lugar em que as pessoas tenham cada vez mais contato com a poesia, com a MPB e com os bons sentimentos. Eu acho que é sempre isso, tá? Então é isso, gente. Agradecer a todo mundo realmente que faz parte do Instagram, faz parte do podcast, faz parte do Facebook e saiba que Pensamentos Poéticos sempre vai ser esse lugar para a gente respirar, se acalmar e se tranquilizar, tá? Eu postei, antes da gente encerrar, eu postei esses dias lá no Instagram, falando sobre que uma situação que até eu ri. Porque assim, lá no Instagram, se você está ouvindo aqui, tem o assinaturas, que é uma forma de você apoiar a página, tá? De você apoiar a página para trazer mais conteúdos, para trazer sorteios novos e tudo mais, certo? E aí, eu gravei um episódio totalmente despretensioso, gente. Eu não sei se um dia eu vou ter coragem de postar aquilo. Mas eu tava fazendo uma limpeza no meu armário e aí eu comecei a falar sobre essa questão de a gente organizar as coisas, que a gente fica deixando tudo para depois a gente nunca arruma os nossos armários, né, essas próprias bagunças, a gente vai deixando entulhar tudo mais lá. E aí eu fui limpar os meus armários e aí foram muitas descobertas de coisas que estavam perdidas e conversa. Foi uma meia hora, 40 minutos só de falar bobeira, gente. Não sei se um dia eu vou postar isso, mas eu até falei, quem sabe eu poste para apoiadores, para assinatura, enfim, tá? Mas ficou muito engraçado, ficou assim uma loucura. E obviamente a gente vai ter mais episódios. Eu quero trazer muito mais coisas aqui. Eu quero falar sobre a questão de recomeço, sobre ansiedade com o futuro. Eu quero falar também sobre a questão de solidão e solitude. Eu quero falar sobre Belchior. É um artista que eu tô conhecendo muito mais esses dias atrás, que eu tô descobrindo vários vídeos dele. E aí eu quero falar sobre essa questão do Belchior, o sentimento de não pertencimento. Vou ter esse episódio logo, logo mais, tá bom? E também alguns episódios diferenciais aqui a gente está pensando e vai trazer para vocês, certo? Gente, é isso, sem muitas delongas. Muito obrigado a você que participou, que esteve aqui nos ouvindo e a gente se encontra na próxima semana em mais um episódio aqui do podcast Pensamentos Poéticos. Beijos e até mais.